Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos que nos assistem e nos acompanham. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 6, o tema será Código de Honra. Os 10 mandamentos dividem-se em dois grupos. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo apontam para uma boa relação com Deus, onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso bem e, consequentemente, nossa felicidade. O 4º mandamento é uma cerimônia, é uma condição moral. Se alguém trabalhar direto, certamente haverá fadiga, ou seja, trabalhe, mas folgue. A cerimônia é o Shabá, cesse de trabalhar. É nesse dia do descanso, você deve consagrar a sua vida a Deus. A partir do 5º mandamento, temos um outro grupo de mandamentos extremamente morais. O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionar com o Criador. Já nesse segundo grupo, formado por outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o próximo. O objetivo desses 6 últimos mandamentos é o bem-estar de todos. Na transição dos grupos de mandamento está o 5º mandamento, que fala a respeito aos pais e principalmente em honrá-los. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Deus, nos orienta, Pai, nos ensina, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para que possamos não só aprender a tua palavra, mas também vivenciá-la. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Observe que os termos do 5º mandamento são bem claros. Nas famílias bem estruturadas e de pais tementes ao Senhor, não existe nenhuma dificuldade em acatar a instrução do 5º mandamento. Honrar pai e mãe em famílias tradicionais e bem ajustadas, não há nenhum problema. No lar em que tudo é perfeito, se é que existe, em um lar cristão, por exemplo, é fácil honrar pai e mãe. Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o 5º mandamento tem um gosto amargo. Pense, por exemplo, em um pai espírita ordenando ao filho evangélico a ir frequentar um terreiro espírita com ele. Imagine um filho ou uma filha que foram violentados e molestados. Reflita sobre a atitude de uma mãe que acoberta os desvios morais do pai. Considere o lar onde o pai é um alcoólatra ou um idólatra. Nestes casos, como cumprir o 5º mandamento? Não é mesmo? É uma pergunta bastante inquietante. Talvez a resposta seria: cabe aqui, neste caso, ou nessas situações e tantas outras, de pais que não têm compromisso com as Escrituras, cumprir os mandamentos do Senhor é obedecer a Deus e não aos pais. Pode até ser, e aí a gente diz que, entretanto, a desobediência ao 5º mandamento acarreta uma perda da promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no 5º mandamento. Independentemente das circunstâncias, pai e mãe
merecem nossa honra. Existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados. O que significa uma vida longa, prometida no cumprimento do 5º mandamento? Existem pelo menos 3 possibilidades. Na época, no Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 21, verso 17, Levítico 20, verso 9, Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21. O desobediente morreria. Em um sentido mais amplo, quem obedecesse estaria livre da morte, mas quem cometesse desonra aos pais pagaria com a própria vida. Isto implica em dizer que aqueles que obedecem ao 5º mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente. E quanto àqueles filhos que eram obedientes ao 5º mandamento, mas morreram prematuramente? Não há resposta humana que satisfaça essa pergunta. Somente Deus sabe as razões. Cabe a nós, em momento algum, desviar o princípio do código de honra aos pais. A vida pode até ter sido prematuramente ceifada, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor. Pois Deus, a obediente, promete ser companheiro e cuidar da alma. Deuteronômio 8, versículo 11 ao 25. Deus sabe quem obedece, mesmo com pais iníquos, prolonga a vida com saúde. O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Veja se a promessa da obediência aos pais não se cumpriu em sua essência na obra do Cristo. Afinal, Jesus, ao obedecer ao Pai, não só foi ressuscitado, mas vive eternamente. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos, tá? Romanos 3, versículo 23. Todos nós, incluindo os nossos pais, estamos destituídos da glória de Deus. Isto quer dizer que todos nós estamos muito distantes e somos incapazes em cumprir a lei de Deus e não nos submetemos à sua vontade. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. O 5º mandamento não é uma ordem que pressupõe que os nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e por isso devemos sempre honrá-los. Nossos pais não são merecedores de honra, você entende? Pelo qual só devemos dar apenas a Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve o amor. O imperativo do 5º mandamento consiste em orientar a amar aos nossos pais, pois mesmo que estes não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. A honra é devida porque os pais são indispensáveis. Os filhos são um prolongamento da vida dos pais. Os pais cuidam dos filhos e, com o passar dos anos, os filhos que devem cuidar dos pais. Filhos necessitam de bons relacionamentos com os pais para que haja desenvolvimento, conhecimento e aplicação de uma vida ética, preservando os conceitos morais e princípios divinos. Pais preparam os filhos para a vida. Salmo 127. Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versos 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem,
para que participemos da sua santidade. Nossa sociedade entende que a mãe faz parte da capacitação de recursos financeiros para o sustento da família. Cada vez mais a mulher adquire o direito de ajudar a compor financeiramente, junto com o seu marido, o salário que a família necessita para o seu sustento. O cuidado dos pais deve sempre estar no cuidado e na atenção do desenvolvimento dos filhos. Mas em que isso acarreta? Pais atuais trabalham de 8 a 10 horas por dia, perdem quase 4 horas nas conduções que os levam para o serviço e os trazem de volta ao lar. Pais e mães chegam exaustos, deram quase de tudo de si no trabalho e na volta para casa. Mas o que dão aos filhos quando chegam em casa? O resto de quem trabalhou o dia inteiro intensamente pela família? Os pais estão apenas entregando aos filhos o que sobra deles. Talvez esta seja a resposta para os dias de hoje. Queremos que os nossos filhos sejam príncipes e princesas no futuro, mas estamos tratando-os como mendigos existenciais, pois o que lhe oferecemos quando chegamos em casa é apenas o que resta de nós. 1 Timóteo 5:8. Nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o 5º mandamento é um código de honra, que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra, mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor e dedicação e cuidado dos pais, deseja o melhor para os seus próprios filhos. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos seus filhos. Efésios 6:4. Nossos pais nos corrigem por pouco tempo, até que chegamos aos anos da nossa maturidade. Devemos aos nossos pais a nossa vida física. Entretanto, a Deus devemos nossa parte imortal. Hebreus 12, verso 9 e 10. Não existe pais perfeitos. Salmos 106, verso 6. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e, principalmente, incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Provérbios 22, verso 6. Obedecer a pai e mãe agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honrar a pai e mãe implica em ser bom fruto a despeito da criação. Uma árvore seca que não tem formosura, cuja casca grossa, enrugada, pode gerar bons frutos. Quem não honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas. Vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma promessa. E esta é a promessa: se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. E agora, uma palavra de vocês, pais: não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-os com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. O comentário bíblico Beckham, tratando sobre Efésios 6, diz que há 2 sanções para essa determinação. A primeira é que Paulo diz que a obediência é justa, e ele usa o termo de Caios. A segunda sanção, estreitamente relacionada com o apelo anterior, é a declaração de Paulo de que a obediência honra aos pais.
O apóstolo Paulo, ele combina elementos de Êxodo capítulo 20, verso 12 e de Deuteronômio capítulo 5, verso 16, para expor essa dupla promessa. A ideia de prosperidade para que te vá bem é tirada de Deuteronômio, ao passo de vida longa e vivas muito tempo sobre a terra, acha-se em Êxodo. Salmão comenta: a obediência é o dever, a honra é a disposição da qual nasce a obediência. Veja, não basta a prontidão em obedecer, tem de haver a obediência efetiva para que se apareça a honra aos pais. O texto também enfatiza o fato de que este é o primeiro mandamento com promessa. Por fim, o comentário do Antigo Testamento Champlin diz que honrar aos próprios progenitores não somente é uma forma de piedade do mais alto calibre, como também é uma regra social de suprema importância, pois os conflitos domésticos naturalmente têm reflexos sobre a sociedade. Você entende? Visto que os pais atuam como representantes de Deus, ocupando o lugar de Deus no seio da família. Este quinto mandamento, na realidade, é uma aplicação dos 2 primeiros mandamentos. Assim, honrar ao Senhor implica em honrar aos pais. A solidariedade familiar jamais poderá tornar-se um fato nos lugares onde houver filhos desobedientes que tentem impedir a sua vontade às despesas dos seus pais. Paulo reitera esse mandamento em Efésios 6, do versículo 1 até o 3. Todavia, o apóstolo também frisou sabiamente a responsabilidade dos pais para com seus filhos. Você pode ver isso no verso 4. E lembrou que o quinto mandamento é o primeiro mandamento que envolve uma promessa. Ou seja, que os filhos obedientes serão abençoados com uma vida longa e feliz. Para pensar e agir, se quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6, 2. Aqueles que um dia são filhos só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento em suas vidas se hoje obedecem a este código de honra. Honrar pais e mães descrentes implica em uma árdua obediência ao quinto mandamento por parte dos filhos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é ser solidários a este. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo. A última palavra registrada no Antigo Testamento é a maldição. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus não levanta a maldição na terra? Quando o coração dos pais não está convertido aos filhos e quando o coração dos filhos não está convertido aos pais e quando ambos não se convertem a Deus. Malaquias 4:6. Uma família cujos princípios estão firmados no quinto mandamento geram paz, harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir um código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, que vai te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E você não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi Código de Honra. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação para o seu coração. Para aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja, procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não possua, procure uma igreja evangélica
comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição e aprendemos hoje sobre obediência. Obedecer pai e mãe. Mas vimos como é difícil obedecer a pais que não têm temor de Deus, que não obedecem os ensinos das Escrituras. É uma tarefa bastante difícil para aqueles que estão experimentando isso na sua vida hoje. Mas saiba que quando fazemos, nós estamos honrando ao Criador. E sem dúvida vamos receber na nossa vida as suas promessas, porque Ele é fiel para cumpri-las. Para se inscrever é rápido e fácil. Basta clicar aqui embaixo, deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe também de compartilhar com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.